Então, nós vamos começar a nossa tarde de hoje. Uma boa tarde, espero que estejam todos bem, todos se cuidando. Eu sou Maíra Apostólico, da Irmandade Espírita Amigos da Paz, e para conduzir esse tema, eu vou me apoiar em alguns livros da literatura espírita, mas eu queria começar com uma história que eu recebi essa semana de uma grande amiga, uma pessoa muito querida, um vídeo no WhatsApp, desses muitos que a gente recebe todos os dias, mas foi um vídeo que me chamou muita atenção, me tocou muito profundamente. O vídeo é produzido pela doutora Bertzi Berry, que é uma socióloga americana, já foi apresentadora de TV, produtora de teatro, tem várias atividades, né, mas sempre envolvida aí com as atividades, né, das relações interpessoais. Então ela conta assim pra gente. Quando eu era criança, eu trabalhava com limpeza. Eu fiz todos os tipos de trabalho de limpeza. Limpava casas de manhã e finais de semana e ao entardecer. Limpava bancos. Eu ia e voltava para casa de ônibus. E eu comecei esse trabalho com 12 anos e continuei ao longo do ensino médio e algumas vezes durante a faculdade. Eu encontrava outras mulheres na esquina. Eram mulheres e eu uma menina. E elas esperavam o ônibus comigo. E eu fazia todos os tipos de perguntas sobre como limpar, o que limpar, qual a melhor forma. E elas me respondiam. Porque naquela época, elas já sabiam o que o mundo está descobrindo agora, que o trabalho de limpeza é um trabalho fundamental. Que sem um bom trabalho de limpeza e saneamento, todos ficam doentes. Uma mulher, sempre na dela, em silêncio, sempre me medindo, um dia me puxou de lado e disse: Ô menininha, sempre limpe a luz. E eu disse: Senhora, sempre limpe a luz. Senhora, ela disse que em todas as casas que vai, ao entrar, logo no hall de entrada, sempre tem uma grande luminária que ninguém nunca limpa. Arrume uma escada, suba até a luz. Leve a sua solução com você, coloque um paninho e limpe cada cristal, limpe a base, certifique-se de limpar a lâmpada, certifique-se de limpar a própria luz, porque ninguém limpa a luz. E se você cuidar da luz, tudo brilhará. Eu fiz o que ela mandou. E quando a dona da casa chegou, ela disse: O que você fez? Está tudo maravilhoso aqui. E o marido chegou e disse: Quem é essa menina? Seja quem for, traga ela de volta e pague um extra para ela. Sempre cuide da luz. Isso sempre permaneceu comigo, diz ela, né? Eu não faço mais limpezas para ganhar a vida, como trabalho, mas eu sempre cuido da luz. Existe uma luz dentro de cada um de nós que precisa ser nutrida, precisa ser cuidada, precisa brilhar com força. Uma luz que nunca foi abordada, discutida ou amada. Dê a ela a música que ela quer, dê a dança que ela precisa, o brilho do sol que ela tanto admira, dê as estrelas da noite, a sua luz, aquilo que brilha em você, tão forte e que os olhos querem ver, precisa ser nutrida, amada e cuidada. Ela foi esquecida. Este tempo nos é dado para que possamos verdadeiramente cuidar da nossa luz. Brilhe. Quando você brilha, você permite que os outros façam o mesmo. Não esconda sua luz em um cantinho qualquer. Brilhe sua luz e cuide dela. Alimente-a, ame-a. O mundo precisa que você brilhe. Então, essa é a história. E, como eu disse, no final da palestra eu disponibilizo o link para vocês. Ela está no YouTube. Então, quando eu ouvi essa história, isso me inspirou. Eu pensei que eu acho que a gente precisa falar sobre a luz, né? E aí eu comecei pensando uma coisa. Quando a gente deseja luz para alguém ou para a gente mesmo, né? Normalmente assim nas datas festivas, né? No aniversário, quando a gente quer cumprimentar alguém, que a gente fala, ai, muita luz para você. O que é que de fato a gente está pensando? O que de fato a gente está desejando, né? Se a gente pudesse colocar numa imagem
aquilo que a gente deseja para a pessoa, quando a gente diz, desejo a você muita luz, o que teria nessa imagem? O que sai do nosso coração quando a gente deseja luz a alguém ou a nós mesmos? Vocês já pararam para pensar nisso? Então é sobre isso que a gente vai falar. E ao final, chegaremos na nossa luz interior. Então, antes da gente falar de luz, eu queria falar com vocês sobre o nosso estado de não luz, né? Porque se a gente deseja luz para a gente, é porque está faltando luz, né, na nossa vida. Ou se a gente deseja luz a alguém, é porque a gente pensa que talvez essa pessoa não tenha, né, tanta luz ou esteja precisando da luz na vida dela. Então, vamos pensar primeiro nesse estado de não luz. Eu não quero falar em treva, porque eu acho que essa palavra é muito forte, muito pesada. Não é isso. Não chega tanto, né? Eu quero falar do escuro, da sombra, né? Daquele momento mais nebuloso que todos nós passamos na nossa vida. E aí, então, Divaldo Franco e Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, eles trazem um capítulo que se chama A Noite Escura da Alma. E nesse capítulo, eles ensinam pra gente que todos nós, em algum momento da nossa vida, da nossa existência, passa por uma noite escura, uma ou várias, né? Todos nós. E o que são as noites escuras que enfrentamos na nossa vida? São as aflições, as circunstâncias da vida, os desafios da existência carnal, as frustrações, amarguras, né? Tudo aquilo que apaga a nossa alegria, as nossas bem-aventuranças, tudo aquilo que nos deixa para baixo, né? Nos coloca em sombras interiores. As calúnias e as acusações, quando na verdade esperamos compreensão e solidariedade, isso nos coloca, né, em momentos de noites escuras. Essas sombras interiores que nascem da nossa insegurança, né, diante da opinião, diante do julgamento alheio, né, de críticas injustificadas e das armadilhas que o nosso próprio ego cria para nós, né? Então, a nossa maneira de ser acaba criando algumas armadilhas que nos levam também a sofrimento. Essas ilusões que criamos para nós mesmos ou sobre nós, elas nos fazem crer que somos invencíveis, né? Todo mundo gostaria de ser invencível, né? E muitas vezes a gente alimenta essa ilusão, né, de que somos invencíveis. Mas diante de um sofrimento, de uma adversidade, nós nos deparamos com a necessidade de aprender a enfrentar essas situações, enfrentar a realidade. E enfrentar a realidade só é possível se nós tivermos uma postura honesta, justa e verdadeira. Por falar em aprender, né? Sempre nos referimos como aprendizes ou como alunos nessa seara terrena, né? E se a gente pensar no significado da palavra aluno, é justamente aquele sem luz, né? Aluno, sem luz. Então, mais um sentido, né, do que a gente usa como luz, né, para os nossos desejos e para as nossas aspirações. Ou seja, para nos tornarmos iluminados, nós precisamos aprender alguma coisa. Nesse mesmo capítulo do livro, Joana de Ângeles, ela conclui que muitos missionários, e inclusive o Mestre Jesus, atravessou noites escuras na alma, né? Mas em momento algum, Jesus desanimou ou sucumbiu a essas dificuldades, por pior que elas fossem, ou por mais terríveis que esses momentos tenham sido. E ele nos ensina que, por mais terríveis que sejam as trevas, a luz sempre surge no amanhecer. E esse é um aprendizado muito importante no nosso dia de hoje, que independente, né, do quão escura seja essa noite que estejamos atravessando, o dia sempre vai amanhecer.
Então, existirá sempre luz após essa escuridão. Falando ainda em Jesus, existe uma parábola de Caibar Schutel, uma parábola que Caibar Schutel explica no livro que ele escreve, Parábolas e Ensinos de Jesus, que é a parábola da candeia. Muitos de vocês devem conhecer, né? E nessa parábola, Jesus pergunta aos apóstolos se é possível, se pode, se cabe, né? Colocar a candeia acesa debaixo da cama. Então, para quem não sabe, candeia é um candelabro, né? E não faz sentido a gente acender uma candeia que tem o objetivo de nos iluminar, de iluminar o ambiente. Não faz sentido a gente acender uma candeia e colocar debaixo da cama, né? Ou dentro do armário. Se a gente acende uma candeia, é porque ela precisa ficar exposta, né? E Caibar Schutel, então, explica, né, sobre o quão é indispensável a luz para a vida material e para a vida espiritual. Para a vida material é muito fácil da gente pensar, né? É só lembrar de qualquer dia em que caiu a distribuição de energia por conta de uma chuva, de uma árvore ou qualquer um desses eventos e nós ficamos sem luz, ficamos no escuro. O transtorno que é para as nossas vidas, né? Não só pelos aparelhos que deixam de funcionar, pelos recursos que a gente deixa de acessar, mas pela própria escuridão, né? O quão desconfortável é ficar no escuro, materialmente falando. E se a gente pensar na vida espiritual, a luz traz a importância da sabedoria, é o símbolo da sabedoria, né? Que vai nos acompanhar na nossa trajetória, na nossa existência. A parábola, ela faz duas recomendações nessas lições que ela traz, né? A primeira é de que a luz, ela deve ser posta para que todos vejam. Então, essa é a primeira lição. Uma luz, ela só faz sentido de existir se for para iluminar alguém ou algum lugar, né? Então, ela precisa ser exposta. E o segundo ensinamento é que toda a luz, ela deve ser posta para que as pessoas se iluminem com ela, né? E dessa passagem, então, a gente vai caminhar para explorar o nosso tema de hoje, refletir sobre a autoiluminação, então, e o cuidado que a gente tem que ter com a nossa luz interior. A gente vai começar com a primeira recomendação da parábola, que é de que a luz, ela deve ser posta para que todos vejam, né? A luz deve ficar sempre exposta. E ela está. Qual é a nossa luz? Se a gente tivesse todos presenciais, vocês iam responder agora, né? A nossa luz é Jesus, é os seus ensinamentos, o seu exemplo, né? E tudo que ele nos trouxe e nos deixou, né? Como rumo, como caminho para o nosso crescimento e para a nossa evolução, né? É essa sabedoria que vai alimentar o nosso espírito, né? E nos encaminhar aí para esse autodescobrimento e essa autoiluminação. Para nós hoje, então, essa luz significa sabedoria, significa conhecimento de si mesmo e daquilo que precisamos, né, para caminhar e para superar as nossas dificuldades. A luz do conhecimento e a sabedoria estão tanto nos conhecimentos, nos ensinamentos científicos, filosóficos e religiosos, e aí a doutrina espírita traz para a gente um montão de coisas, né? Um punhado de lições que a gente precisa ter no nosso dia a dia, né? Guiando a nossa vida, guiando a nossa existência. Só para dar alguns exemplos, que não tem como a gente falar de todos, mas a doutrina traz para a gente qual é a nossa origem, né? Fala para a gente sobre as leis de Deus, as leis naturais, né? E dentre elas eu destaco a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito, que são dois aspectos essenciais para a gente entender, né, as nossas aflições e entender o caminho para a gente superar essas aflições.
E todos esses ensinamentos, então, eles nos dão condição de sair dessa noite escura, né? Ou de, pelo menos, suportar essa noite escura até que amanheça. E quando eu falo em suportar, eu digo sobre o exercício da nossa fé, da nossa resignação, da nossa paciência e do nosso equilíbrio. Lembrando que resignação não é aceitar quieto e esperar que as coisas mudem espontaneamente. Ser resignado significa entender que as coisas têm um tempo para acontecer, mas que elas dependem da gente também para acontecer, né? Então, ser resignado é aceitar aquilo que acontece, mas com um olhar de quem é responsável também, tanto pelo que aconteceu como pela superação desse problema. Então, a luz do conhecimento, ela nos permite vencer nossas dificuldades e nos torna pessoas psicologicamente e espiritualmente saudáveis. Então, o conhecimento, ele não serve apenas para nos evoluir, né, em tecnologia ou em recursos materiais. Ele nos serve principalmente, né, para manter a nossa condição saudável, psicológica e espiritual. E aí, Divaldo Franco ainda e Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, eles ponderam que ter saúde psicológica não significa ser um destemido, um herói, tá? Significa, na verdade, quando a gente fala em saúde psicológica, praticar boas ações, ter a consciência da prática de boas ações, né? Ter coragem para realizar boas ações, para conviver, para amadurecer e para alcançar a nossa realização pessoal. A disposição real para superar obstáculos nos impulsiona com bem-estar e alegria de viver. Lembra lá no começo que eu falei que para superar as nossas dificuldades a gente precisa de honestidade, precisa de verdade, né? Então essa disposição real, quando a gente sabe de fato o que nós queremos e onde precisamos chegar, ela nos impulsiona, né, para essa alegria de viver. E aí, sabendo disso, nós devemos usar a luz dessa candeia, né, ou do conhecimento, para superar a escuridão de pelo menos 4 aspectos. Cadê? 4 aspectos que eu vou destacar aqui, que não são os únicos, mas para hoje eu considerei que são os mais importantes. O primeiro deles é o medo. Então, por meio da confiança e do amor a si mesmo, de maneira respeitosa e de maneira racional, é que a gente consegue enfrentar os nossos medos, né? E dar lugar a outros sentimentos que não o medo, tá? E o antídoto do medo é o amor. Quando o amor por si ele floresce, ele chega o momento, nosso momento de retribuir com o exercício de amor ao próximo. Então, primeiro a gente tem que vencer o nosso medo, fazer o amor surgir em nossos corações, para então exercitar o nosso amor próprio, para então ter condições de retribuir ao universo, oferecendo amor a todas as criaturas, né? Então, a gente precisa deixar o nosso medo para trás, né? E no lugar onde esse medo habitava, fazer habitar o amor. Porque, segundo Joana de Ângeles, amor e medo não podem ocupar o mesmo espaço emocional. Ou a gente tem um, ou a gente tem outro. E é muito melhor que a gente tenha amor, né? Vamos superar o medo. Sempre que o medo reaparece, quando esse amor já está fortalecido, principalmente o amor a si mesmo, e o medo vai reaparecer porque nós estamos em situações terrenas que nos leva a sentir o medo. O medo é positivo quando a gente pensa que ele nos protege, que ele nos alerta, né? Mas quando a gente tem esse amor fortalecido, todas as vezes que o medo reaparece, a gente pode enfrentar com decisão e com sabedoria, certo? Segundo aspecto que eu quero destacar é a culpa. A culpa, ela procede de uma sombra, sempre de uma sombra do passado.
olha aí, a sombra, a falta de luz, né? E quando ela, por proceder dessa sombra do passado, ela pode ser originada de dois sentidos, né? O primeiro é quando a gente toma consciência de algum mal que a gente provocou a alguém ou a alguma pessoa, né? Só que essa consciência que a gente toma de um mal provocado, ele não vem acompanhado da coragem para reparar aquele mal que nós produzimos, né? E é isso que nos faz alimentar, então, essa insegurança, esse sentimento de autopunição, né? E a culpa, o sentimento de culpa. O outro sentido, a outra possível origem para essa culpa vem de uma má formação educacional. E aí os adultos são os grandes responsáveis, né, por gerar a culpa nos outros futuros adultos, né, gerar a culpa nas crianças. Porque quando a gente impede que uma criança se desenvolva de forma saudável, desenvolva a sua identidade, a sua espontaneidade, a sua liberdade de pensamento, a sua visão de existência humana, que ao longo, né, da sua infância, conforme ela vai crescendo, que ela tenha possibilidade, oportunidade de aprender e de entender que ela é um espírito único, que ela tem uma personalidade, que ela tem um lugar no mundo, que ela já exerce e exercerá durante toda a sua existência, né? E muitas vezes isso acontece pela manipulação dos adultos, querendo que essa criança seja a sua semelhança, né? E ignorando a sua própria característica. Tudo isso vai gerar nessa criança e posteriormente, né, nela como adulto, um conflito, né, entre aquilo que é certo e errado, e mais uma vez, né, alimentando esse sentimento de culpa. Essa perturbação, ela vai se enraizando, né, e cada vez mais sendo difícil de superar. E aí no espiritismo a gente consegue olhar para essa questão da culpa com as lições que a gente tem sobre as causas passadas e atuais das aflições, né, sobre o conhecimento da natureza humana, das responsabilidades parentais, né, quando dois espíritos admitem e aceitam receber um novo espírito como filho e as suas responsabilidades, né, diante da reencarnação, e tudo isso que precisa nos fortalecer em conhecimento, em sabedoria, para lidar com essa nova vida, com esse novo espírito, tentando então não encher esse novo espírito de novas culpas para além daquelas que ele porventura já traz, né? As culpas por ações do passado, elas podem ser desta vida ou de vidas passadas, né? Então a gente precisa pensar a respeito da questão da culpa. E a gente supera a culpa através do perdão, seja o perdão a si mesmo, o perdão à vítima ou a quem foi prejudicado, né, o perdão à natureza, enfim, o perdão. Porque o perdão, ele traz uma paz de espírito que é necessária para ocupar o lugar onde essa culpa existe. Assim como o medo e o amor não podem ocupar o mesmo espaço, né, a paz e a culpa também não. Então a gente precisa dar lugar, ceder o lugar ocupado por essa culpa para a nossa paz de espírito, né? Para isso, então, perdoar, então, significa compreender a própria fraqueza, né? Reparar o erro causado e mudar de atitude perante a vida. Eu sempre falo para as minhas filhas, né, que não adianta pedir desculpa e fazer de novo, né? A desculpa, ela tem que vir do fundo do coração e fazer a gente mudar de atitude. Errar, a gente erra, né? E pedir desculpa, a gente pede. Mas essa desculpa, ela só vale de verdade se ela vier acompanhada de uma mudança, né? De atitude diante daquilo que foi aquele erro, né? Então, esse é o caminho
é um dos caminhos para o perdão. O terceiro aspecto é o ciúme. Quem tem ciúme aspira ao amor, né? Quer fazer crescer o seu amor, né? Mas a sua autoconfiança, ela está atrelada, ela está unida a um sentimento de posse e de dominação, né? De coisas ou de pessoas. Então essa pessoa, ela teme, ela tem uma insegurança e ela tem um medo, ou medo de novo, né? O medo lá do começo volta aqui. Que esse seu disfarce, que essa sua insegurança apareça, né? E por isso, então, ela evita os diálogos profundos, ela disfarça as suas necessidades e ela acaba não sendo verdadeira, né? Consigo mesma. E olha mais uma vez aí, né? Ser verdadeiro, que eu falei lá no comecinho, que para enfrentar a nossa noite escura, a gente tem que ser verdadeiro com nós mesmos. E a superação dos ciúmes, ela vem do conhecimento sobre si mesmo, né? Sobre suas limitações, sobre o exercício de valores internos, né? Calcados sempre no amor e exercidos pela compaixão e pela caridade. Então, para ocupar o lugar dos ciúmes, também a gente vai colocar o amor, vai desenvolver o nosso amor. E o último aspecto que a gente precisa superar para se conhecer, enfrentar as nossas noites escuras e fazer com que a luz brilhe, né, nas nossas vidas, é o vazio existencial, né? O vazio existencial, ele é derivado do tédio, da monotonia, né, daquela vida que se repete, que nada de novo acontece, que nada desafiador acontece, né? E quando o sujeito, o indivíduo perde a vontade, né, de fazer algo por não ver sentido naquilo que ele faz, até porque é sempre a mesma coisa, é sempre da mesma maneira, né? E isso faz com que se crie essa sensação, esse sentimento de vazio interpessoal. O vazio, ele não significa, segundo Joana de Ângeles, né, ele não significa ausência de valores, incapacidade, impossibilidade ou inutilidade para lutar contra as dificuldades. Na verdade, ele gera esses conflitos internos, né, sobre o que fazer e o porquê fazer, né, e a maneira da gente vencer esse vazio existencial é por meio da autoconsciência. A autoconsciência é o caminho, né, para superar esse vazio num exercício de amadurecimento, né? Então a superação dos conflitos, ela precisa acontecer sem culpa. Olha aí a culpa de novo, né? E esse amadurecimento, ele acontece quando a gente supera as nossas dificuldades, quando a gente acumula valores elevados, né? Quando a gente descobre a finalidade da nossa existência. Então, contra o vazio existencial está principalmente a descoberta da finalidade da nossa existência. A gente tem que descobrir qual é, né, a nossa grande missão, o nosso grande papel, né, nessa existência. E sempre que a gente pensa em existência, né, a gente pensa em existência plural, né? Eu tenho sim uma missão, um papel nesta minha existência, mas eu também tenho uma missão na minha existência infinita, na minha existência eterna, né? A gente tem que ter essas duas perspectivas. A existência, ela tem que essa descoberta de finalidade da existência, de maneira alguma pode escapar da fé religiosa, né? E aqui, quando eu falo fé religiosa, eu não estou dizendo exatamente ligada a uma religião, mas sim à religiosidade, né? Ao exercício da fé. Um sentimento de humanidade, né? O respeito social e a dignidade do ser humano. Então, nenhum de nós terá como finalidade de existência algo que seja contrário a qualquer um desses 4 pontos: a fé religiosa, o sentimento de humanidade, o respeito social e a dignidade humana, né? Essas são referências para esse significado interior que a gente tem que buscar e encontrar para a nossa existência. E assim que o conhecimento, então, ele nos ilumina
e ao ponto, né, da gente perceber, compreender e ter condições de enfrentar o nosso medo, a nossa culpa, o ciúme e o vazio existencial, a gente está pronto, né? Ou pelo menos tem amor suficiente nos nossos corações, tem paz de espírito suficiente para então concretizar a segunda parte, né, da parábola, que é o ser iluminado pela luz da candeia que está acesa. Ou melhor, iluminar-se com a luz dessa candeia. Parece que não tem diferença nenhuma, né? Ser iluminado ou iluminar-se, mas tem sim. Sem entrar aí no mérito da língua portuguesa, tá? O que eu quero chamar a atenção é para o aspecto passivo do ser iluminado, né? Então eu espero que essa candeia acesa me ilumine, e eu fico aqui paradinha esperando que ela me ilumine, e ela vai me iluminar, né? Porque basta que a gente esteja frente a uma luz, que essa luz vai nos iluminar. Mas eu também posso olhar para isso pensando em me iluminar. Trazer essa luz dentro de mim, né? O primeiro sentido, então, ele sempre acontece. Mas a verdadeira transformação, ela vem desse segundo sentido, que é iluminar-se ativamente e ser responsável pelo seu crescimento. Nós vamos falar mais um pouquinho disso. Então, eu recorro agora ao Francisco do Espírito Santo Neto, né, e Lourdes Caterine, Espírito Lourdes Caterine, no livro Conviver e Melhorar. E aí, em um dos capítulos, né, eles falam assim que tem um ditado que diz que a verdade é uma tocha que brilha nas trevas, mas não a extingue. E a luz também, né? Pensa na candeia. A escuridão deixa de existir porque a candeia está acesa? Não, a escuridão está ali, mas a luz também existe, né? E o que nos cabe é fazer com que essa luz chegue até nós, né? Até o nosso interior. A evolução, então, ela ocorre quando as pessoas estão preparadas. É um processo e uma consciência desperta, que lhe permite notar com facilidade os ensinamentos de um acontecimento da vida. Então, o que eles querem dizer aqui pra gente é que a gente tem que estar pronto para aquele momento, né? O iluminar-se, ele não vai acontecer espontaneamente e nem vai acontecer de modo igual para todos, né? Pois cada um se encontra num estágio evolutivo, cada um está num momento de evolução. E isso faz com que a gente enxergue as oportunidades, que a gente abrace esse conhecimento de formas diferentes. Vou dar um exemplo. Quantas vezes a gente passou por situações semelhantes e teve reações diferentes? A situação foi parecida, mas a nossa reação foi diferente. O que é que mudou? A nossa percepção, né? A nossa maturidade, o nosso conhecimento sobre como passar por aquela situação. Então, a percepção está em quem observa, ou seja, no desenvolvimento espiritual que cada um tem. E aí eu recorro novamente a Divaldo Franco, né? Mas agora pelo espírito Carlos Torres Pastorino, aquele do Minuto de Sabedoria, né? No livro Impermanência e Imortalidade. Eles revelam que o ser humano ele tem valorizado muito as experiências físicas, as sensações, os prazeres imediatos, né? E tem atrasado muito o desenvolvimento espiritual. E resumindo a sua existência, né, ampla, numa repetição de vida terrena, erraticidade, mas com muito pouca evolução, né? Isso porque a gente tem se distraído muito com aquilo que é menos importante. Mas, quando a gente encontra um obstáculo ou uma dor, aí então a gente passa a pensar que a paz, a felicidade, a paz de espírito é algo muito difícil, é inalcançável. Mas isso porque a gente tem se desviado, né, das metas que a gente deveria ter para o nosso crescimento espiritual. O que é que falta, então, para a gente, de fato, usar essa alternância entre erraticidade, vida terrena, erraticidade, vida terrena, e, de fato, evoluir, né? Falta a autoiluminação. Falta investirmos mais
na autoiluminação e cuidar mais da nossa luz interior. A superação das sombras, né, que dominam suas paisagens emocionais, a gente precisa trabalhar em superar os nossos conflitos e as nossas sombras, né, cada qual na sua velocidade, cada qual da sua maneira, né, mas a gente precisa fazer da nossa existência uma oportunidade de trabalhar na superação dessas sombras. E nós vislumbramos essa iluminação. Todo mundo quer paz interior, todo mundo quer ser um ser iluminado, não é mesmo? Mas nos falta ainda coragem para romper com os impedimentos dessa autoiluminação. Então, o que nos tem faltado, de fato, é a coragem. Né? Eu vou ler um trechinho do livro. A autoiluminação é um processo de busca silenciosa e complexa, mediante o mergulho no oceano do eu profundo, do Cristo interno, onde encontrará a realização pessoal, descobrindo o essencial e compreendendo a futilidade dos fenômenos secundários. Então, está na hora disso. Está na hora de entrarmos em contato com o nosso eu profundo, com o Cristo que habita em nossos corações, né? E fazer escolhas pelo essencial, pelo que realmente é importante, e cada vez mais afastar de nós aquilo que é secundário, né? Ou, no mínimo, não deixar que o que é secundário ocupe tanto espaço na nossa vida, ou requeira tanto da nossa energia. Né? O que é secundário, vem num segundo momento. Então, o silêncio, segundo eles, né, Pastorino e Divaldo Franco, o silêncio, a disciplina, o exercício mental, né, domar e centralizar o pensamento em ideias libertadoras são maneiras para a gente encontrar essa conquista, né, encontrar essa coragem e encontrar a autoiluminação. E não se trata de conseguir poderes paranormais. Às vezes a gente pensa assim, eu queria tanto ser uma pessoa mais iluminada, e aí a gente pensa na gente assim, em cima de uma nuvem, brilhando, né? Não é isso. Não é disso que a gente está falando, né? Ter autoiluminação significa se sensibilizar com energias que procedem da realidade superior, estar conectado, né, com o divino que habita em nós, com o divino que está, né, no universo, ter essa conexão, compreender a essência dos sentimentos, a essência das ações, né, dos significados, compreender o estado de paz. Ter uma visão ampliada e uma capacidade de focalizar aquilo que realmente é importante, é essencial, ao invés do que a gente tem feito há tantas e tantas e tantas vezes, né, que dá importância àquilo que nos desvia do objetivo essencial. Então, somente o amor possui elementos de sustentação e fortalecimento para dar vida e manter o brilho, o calor e aquecer a vida e a manter. Né? Então, mais uma vez aí o amor aparecendo como caminho, como possibilidade para a gente alcançar essa autoiluminação. E aí eles continuam explicando para a gente que a autoiluminação ela é uma conquista paulatina. Ninguém acorda autoiluminado, sendo que ontem estava vivendo numa noite escura. Tá? É uma conquista paulatina, gradual, é um investimento da reencarnação. Então, lembra que lá atrás eu falei que a gente precisava encontrar o sentido da nossa existência, o porquê da nossa existência? Então, agora eu já conto para vocês, não precisa mais procurar. Eu já vou contar para vocês, né? Que o sentido da nossa existência é a autoiluminação. E para eu me autoiluminar, eu preciso me desvencilhar, eu preciso me libertar, né? Dos meus conflitos, das minhas sombras, daquilo que me faz sofrer, daquilo que não me faz feliz, né? Preciso me livrar de tudo isso e exercitar o amor a mim mesmo, né? E o amor ao próximo. Então, a iluminação, ela é um processo interno que emerge do profundo ao exterior, desenvolvendo aptidões latentes e priorizando aquelas que levam à plenitude, alegria e venturas
autoiluminar-se não depende exclusivamente de nada que está fora, mas depende da nossa centelha divina, né? E da oportunidade dela acordar, dela crescer, né? E dela se expandir. Eu já vou falar da relação da luz externa e da luz interna, já, tá? Significa se autoiluminar significa também vencer limites, aprimorar tendências, superar etapas e avançar sem desfalecer. Lembra que Jesus também passou por noites escuras, mas qual que foi a lição que ele deixou para a gente? Não desistir, não se deixar abater e não desfalecer. E aí, então, quando a gente se encontrar numa condição autoiluminada, né, passaremos sim por dificuldades, porque estamos num mundo de expiação e provas, estamos em evolução, então as dificuldades elas ocorrerão, mas nós poderemos passar por todas elas sem desfalecer, sem perder a fé, sem desanimar, né, sempre buscando uma solução, buscando um caminho, né, para superar. E ela passa despercebida aos olhos alheios e não recebe aplausos. E aí isso é um problema. É um problema para o nosso ego, é um problema para a nossa vaidade, porque é um processo íntimo, é um processo pessoal, é um processo silencioso, né? E mesmo que a gente contasse, ninguém entenderia, né? Porque ele só faz sentido para cada um de nós, para quem está vivendo, para quem está passando, né? E muitos conflitos surgem nessa caminhada, porque nós temos que fazer escolhas, né? Lembra que a gente tem que escolher o que é essencial e deixar de lado o que é secundário, ou deixar para um segundo momento o que é secundário? E muitas vezes a gente está envolvido por um contexto de coisas secundárias, e é muito difícil a gente dizer não. É muito difícil a gente dizer, né? Hoje eu não quero esta escolha, eu quero outra, né? Conflitos surgem, tanto conflitos internos, né? A nossa própria vontade de escolher aquele a qual estamos acostumados, como conflitos externos, daqueles que estão à nossa volta, né? Então, muitas vezes, aquele que está num processo de autoiluminação, ele vai se sentir sozinho, desolado, desmerecido, né? Mas a perseverança, ela precisa acontecer. A gente precisa insistir, porque o resultado, né, logo após a nossa alegria, o nosso sentimento, né, positivo, o nosso exercício do amor ao próximo, vai mostrar às pessoas que aquelas nossas escolhas foram certeiras, né? Então a gente precisa ter coragem, né, e perseverança para passar por esses momentos, por essas escolhas e esses conflitos. E então a iluminação interior, ela é o objetivo essencial da nossa reencarnação, ela é o motivo, né, pelo qual as nossas existências são múltiplas, porque a conquista da luz interior, ela é paulatina e gradual. Então, nenhum espírito se encontraria iluminado em uma única encarnação. Nos demoramos, Pastorino e Edivaldo continuam, né, dizendo que nos demoramos no imediatismo, mas quando somos sacudidos pela deterioração física e ou psicológica, percebemos a necessidade da autoconsciência, né? E tomara que não seja tarde. Se pensarmos na eternidade, né, da nossa existência, não vai ser tarde, mas a gente não pode desperdiçar as nossas oportunidades, né? Então a gente não pode se demorar nesses momentos de escolhas menos importantes. E aí eles dão algumas sugestões, né, para a gente trabalhar nessa nossa iluminação interior. Ressaltam a importância do pensamento. O pensamento é a ideia transformada em força e imagem, né? Pensamento é forma, pensamento é matéria, pensamento realiza. Então, aquilo que nós pensamos certamente vai nos levar em direção daquilo que nós pensamos. Então, se temos pensamentos ruins,
estaremos envolvidos, né, por conflitos e por sombras igualmente ruins. Mas se alimentamos pensamentos bons, pensamentos positivos, pensamentos edificantes, conseguimos, então, nos colocar, né, a serviço desse crescimento. E é isso que é importante que a gente alimente no nosso dia a dia, né? E outras coisas que eles nos sugerem: a oração, a reflexão e a meditação, o recolhimento interior e silencioso, que são transformadores de pensamento, são maneiras pelas quais a gente pode transformar o nosso pensamento. Quando aquele pensamento negativo ele insiste muito em permanecer com a gente, nada melhor do que fazer uma prece ou uma leitura e uma reflexão sobre um ensinamento, né? Que logo aquele pensamento repetitivo ele vai se afastar. Né? E se ele voltar, a gente ora de novo, e lê de novo, e pensa de novo, até que ele se dissipe. Né? Então, são ações, né? São estratégias que permitem transformar os pensamentos tumultuados, né? E sustenta as nossas ações. Sustenta as nossas ações porque também é o momento de exercício do nosso amor próprio, né, do amor a si mesmo e do amor ao próximo. Então eles ensinam pra gente assim que as primeiras manifestações de amor, os primeiros gestos, né, o primeiro exercício do amor pode acontecer por meio de um gesto de entrega, né, um simples gesto de entrega, seja de uma coisa, seja de um sentimento, uma palavra, enfim, a entrega em si. Mas que no momento em que esse amor se torna iluminação e ele é internalizado, a gente passa a viver num ambiente de bênção de caridade, é assim que eles chamam, né? Que é o único caminho para a gente alterar a psicosfera do mundo, é quando todos já acostumados ou desenvolvidos nessa prática da entrega, que é o primeiro passo do amor, passem a pensar e a viver, né, num ambiente ou viver com um espírito de caridade, né, de uma forma tão natural que isso será capaz de transformar a psicosfera do mundo. Tá acabando, tá? Estamos chegando ao final. Portanto, né, fazendo aí um resumão de tudo isso que a gente falou, para sair da escuridão, a gente tem que buscar a luz. Isso é claro, né? E a gente busca a luz por dois caminhos: pelo conhecimento material, né? E pela fé, pelo exercício da nossa fé. A gente busca a luz acendendo e colocando uma candeia sobre uma mesa, sobre um móvel, né? E que candeia é essa? Que luz é essa que vem da candeia, né? É o nosso evangelho, são os tantos livros e lições que a gente tem, né, à nossa disposição, que constroem aí um conjunto de conhecimento, né, sobre a nossa existência, sobre a nossa caminhada, e que podem nos auxiliar, né, nos auxiliar a alimentar essa chama dessa candeia que vai iluminar ao ambiente, iluminar a todos nós, né? E uma vez que somos iluminados por esta candeia que está ali sobre a mesa, né? É como se essa luz que vem da candeia fosse capaz de tocar aquela centelha pequenininha de luz que nós temos dentro do nosso coração, lá no íntimo do nosso espírito, e é essa fagulha, essa pequena fagulha, que vai crescer, né? Se dermos condições a ela, assim como falamos até agora, né? Ela vai crescer até o ponto de nos tornarmos auto-iluminados. A gente precisa dessa luz externa, que é o conhecimento que chega até nós, né? O conhecimento, a experiência, a maturidade. Mas precisa ficar bem claro que o auto-iluminar-se não significa que é aquela luz que automaticamente estará me iluminando. Ela me ilumina por fora. Mas o que vem lá de dentro, que é o auto-iluminar-se, ele vai depender do meu empenho, da minha solução dos meus conflitos, da minha superação dos meus medos, das minhas culpas, do meu vazio existencial,
e assim por diante, certo? É algo que vem de dentro para fora. E o que é mais lindo de tudo isso, né? É que uma vez que a gente recebe essa luz como conhecimento e permite que a nossa luz interior se expanda e sejamos pessoas autoiluminadas, é como se cada um de nós passasse a ser uma nova candeia. E aí, passando a ser uma nova candeia, a gente vai iluminar o nosso ambiente, a gente vai iluminar todos que estão à nossa volta e vai permitir que a centelha divina, aquela centelha de luz que está dentro de cada uma das pessoas que estão à nossa volta se desperte, cresça e que elas também se autoiluminem. E isso vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, né? Até que a gente consiga, de fato, transformar a psicosfera do nosso planeta, né? Com sentimentos melhores, com ações melhores, né? E com o crescimento, a evolução espiritual que a gente tanto fala e tanto almeja. Então, assim como a gente ouviu na história, né, da doutora Berthe Berry, lá do comecinho, que eu vou deixar o link para vocês, cuidem da sua luz. Cuide da luz que está aqui fora, aquela que nos ilumina externamente, né? Seja a material, né, assim como ela contou na história, né, de limpar os cristais do lustre, é importante também, né? Mas a luz, né, da candeia que está ali sobre a mesa e que tem nos iluminado, cuide dela, né? Estude, leia, converse, reflita, né? Faça suas orações, tudo isso é essencial, né? Para que essa candeia continue acesa. Essa candeia que fica sobre a mesa, ela não é movida a querosene, óleo, nada disso, né? Ela é movida a ações, né? Ações cheias de amor. E cuide também da sua luz interior. Se ela não está tão grande ainda, busque maneiras de vencer, de superar as suas dificuldades, superar os seus medos, as suas culpas, o seu ciúme, né? O seu egoísmo. Né? Busque maneiras, existem muitas. E cada um, assim como a gente já falou também, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem sua maneira, porque cada um está em um estágio de evolução. Né? O método que funciona para um talvez não funcione para o outro. Né? Mas é importante que a gente olhe para o nosso interior e encontre o caminho, né? Que faz sentido para a nossa existência. Né? Cuide da sua luz interior, porque ela não ilumina só a você. Ela te ilumina e te transforma em uma nova candeia para que você ilumine quem está em volta de você, né? E numa progressão geométrica, isso vai se espalhando pelo nosso planeta. Eu queria terminar dizendo que eu tenho uma sugestão de vídeo também para vocês, que vai ficar de lição de casa, tá? Daqui a pouquinho, 2 minutinhos, eu já ponho o link ali na página, eu compartilho na página para vocês. Então, o primeiro é o link da história da socióloga, doutora Berthe Berry, ela mesma contando, eu só li a transcrição, com ela contando é muito mais verdadeiro, claro. É bem curtinha, 3 minutinhos no máximo, tá? E a segunda lição de casa é um outro vídeo, que eu vou deixar também o link, que também não é muito longo, tá? Que foi produzido por um jovem muito querido, que esteve na nossa casa há algum tempo. Ele não é brasileiro, né? Esteve no Brasil por um tempo, fazendo intercâmbio. Alguns de vocês até devem lembrar, devem ter conhecido, né? O Miguel. E ele fez essa apresentação na nossa casa, teve a oportunidade de fazer a apresentação na nossa casa, mas ele traz uma reflexão muito importante, muito bacana sobre essa importância de sermos luz, né? E eu quero que vocês assistam, tá? Eu vou deixar o link para vocês também. Também é rapidinho, deve ter ali uns 6, 8 minutos, mas vale muito a pena, tá bom? E eu queria terminar com uma mensagem do Espírito Adamos. Espírito Adamos foi quem ditou o Casulo de Segredos, obra psicografada pela nossa amiga Elisa. E tem uma mensagem dele
que, assim, tem tudo a ver com hoje, né? E eu queria finalizar o nosso encontro, essa parte do estudo, porque vamos fazer rapidamente uma prece. E ele diz assim: sejamos pontos de luz, cada um iluminando seu próprio caminho, sua própria existência, e sendo ponto de luz e apoio a quem não consiga ver ainda a luz interior que tem em seu coração, a luz de Deus. Então, essa é a mensagem do Espírito Adamos, e quem não leu ainda Casulo dos Segredos, leia, que é sensacional, não é porque Elis é minha amiga, mas o livro é sensacional, vocês precisam ler, é muito aprendizado, muito, são muitas lições, né, e uma história, assim, super envolvente, vale muito a pena. E eu quero, então, terminar o nosso encontro, porque já deu mais que uma hora que a gente está aqui, né? Eu quero terminar o nosso encontro hoje fazendo uma prece em homenagem às mães. Amanhã é Dia das Mães, né? Estamos aí numa situação delicada de distanciamento social, então muitos não poderão passar o dia com as suas mães, né? Como costuma ser, né? Outros já não têm mais suas mães na companhia, né? Material, terrena, mas certamente tem a companhia, né? Nos seus corações. E no seu pensamento. Então, eu quero terminar hoje o nosso encontro com a Ave Maria, que foi psicografada pelo Chico, né, e ditada pelo Espírito Amaral Ornelas. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Desculpem. Então, que essa prece chegue a todos os corações maternos, seja de quem for, né? De quem tenha exercido o seu sentimento materno, seja de sangue ou não, seja por espírito, né? Ou por opção, ou por escolha, ou por acaso, que todas as mães, ou todos os corações e espíritos envolvidos no amor materno, que todos sejam alcançados e abençoados. E eu gostaria também de estender todo esse sentimento de amor àqueles que necessitam, né, da paz e do amor de Deus em suas vidas, que possam ser amparados, possam ser acolhidos, né, e que suas dificuldades, as suas dores sejam acalentadas com um abraço, com uma luz, com um afago, né, de Jesus e da espiritualidade maior que não para, né? Estamos em isolamento social, mas os nossos amigos estão conosco a todo instante, nos acompanhando, nos orientando e nos protegendo. Então, peço e desejo que todo esse amor que nos envolve agora possa envolver também tantos corações que se encontram em sofrimento aqui no Brasil, em outros países, que todo esse amor envolva o nosso planeta, que está tão necessitado do nosso empenho, da nossa vontade e das nossas boas escolhas. Que Jesus possa estar com cada um de vocês durante toda a semana, nos acompanhem nas outras palestras que acontecerão nos outros dias, né? E fiquem com Deus, com Santíssima Maria, tenham um ótimo fim de semana, um feliz Dia das Mães. Um grande abraço, beijo para vocês, até a próxima.